Então usa-me, Senhor. Essa tem sido a nossa série de mensagens nos últimos domingos. Estamos pensando, estamos refletindo sobre como Deus na sua palavra nos chama, nos convoca a servir, nos capacita a servir, nos ajuda a superar os obstáculos e os desafios que enfrentamos ao servir. Ele quer que nós entendamos que Ele quer nos usar. Ele quer que a gente perceba que Ele pode fazer isso. E Ele quer que nós nos envolvamos na sua obra. Então veja, Deus está agindo. Qual resposta nós temos dado às ações de Deus? Essa é a minha preocupação com essa série. Pensar com você que muitas vezes não é fácil responder àquilo que Deus tem feito por nós. Nem sempre é fácil responder positivamente àquilo que Deus tem feito por nós. Às vezes porque nós não estamos atentos, percebendo aquilo que Deus tem feito. Às vezes estamos distraídos, preocupados demais com coisas de infinito menor valor. Mas o Senhor continua a fazer. E Ele não só continua a fazer essas coisas, como Ele é misericordioso, a ponto de nos chamar a prestar atenção, a abrir os nossos olhos. Ele está preocupado em abrir os nossos olhos, mesmo quando nós estamos um pouco desatentos ao que Ele tem feito. Essa série de mensagens eu tenho dito, isso eu prefiro, esse é o meu desejo repetir em toda a mensagem, que por mais que nós estejamos fazendo uma série sobre serviço, sobre me colocar à disposição de Deus e ser usado por Ele, nós estamos aqui na igreja passando por um processo de escolher os líderes de ministérios do ano que vem, aqueles que vão ser usados por Deus para fazer a igreja pulsar, para continuar jogando sangue em todo o corpo e a igreja se movimentando e trabalhando. Por mais que estejamos nesse processo e isso toma a nossa atenção, a nossa preocupação primeira não é apenas encontrar pessoas para colocarmos nos ministérios. A nossa preocupação primeira não é essa. A minha preocupação primeira aqui nessa série é que você tenha um encontro com Jesus, um encontro tão real e marcante, que Ele te transforme, a ponto de que o serviço seja um efeito, um resultado daquilo que Ele operou no seu coração. Porque como temos visto, o Senhor faz algo em nós, o Senhor faz coisas grandiosas em nós, mas Ele não para por aí, Ele também continua fazendo através de nós, na vida de outras pessoas. E é isso que eu quero entender e descobrir com você, à luz de exemplos de outros homens de Deus, de experiências que outras pessoas, de carne e osso como eu e você, tiveram com esse Jesus maravilhoso, para que elas pudessem encontrar-se com Ele, e a partir desse encontro com Ele, ter as suas vidas transformadas. Essa ordem importa, o meu serviço, ele é sempre fruto, ele é sempre resultado do meu relacionamento com Deus. Deus não precisa de nada que eu e você possamos produzir. Deus não precisa de nada que eu e você tenhamos a oferecer a Ele. Ele é Senhor de tudo, Ele é dono de tudo. Ele quem fez todas as coisas, Ele quem fez a mim e a você. Mas Ele por amor, Ele quer compartilhar comigo e com você as coisas maravilhosas que Ele pode fazer. Na semana passada falamos sobre as nossas diferenças. Falamos sobre as diferenças e perguntamos, essas diferenças que temos podem nos separar? As diferenças que temos um do outro, elas podem nos impossibilitar de servir juntos, mesmo que pensemos diferentes em tantas áreas? E nós vimos que não. No reino de Deus, vimos na passagem de Jesus com Mateus, o cobrador de impostos, o publicano, e os discípulos, que Jesus queria não só, naquele jantar, transformar o coração de Mateus e daqueles cobradores de impostos que eram amigos dele, mas Jesus queria também transformar o coração dos discípulos, que mesmo já sendo discípulos, estando caminhando com Jesus, ainda não haviam percebido que à mesa do reino de Deus, eles se sentariam com pessoas diferentes, com pessoas que têm características diferentes, com pessoas que fizeram coisas que talvez aos olhos deles, eles jamais fariam, mas eles se sentariam à mesa, junto com eles. Então, à mesa do reino de Deus, quando temos um encontro com o Senhor, as nossas diferenças, elas não são obstáculos, são na verdade oportunidades. É exatamente aquela pessoa que Deus colocou ao nosso lado, que Ele quer usar para trabalhar a nossa vida, e quer usar a nossa vida para trabalhar aquela pessoa que está ao nosso lado. E hoje eu quero fazer uma outra pergunta para você.
E as nossas limitações? São tantas, né? Pense aí um pouquinho nas suas limitações. Quais você, olhando para você, qual você diria que essa é uma limitação que eu tenho? Essa é uma dificuldade que eu tenho? Será que essas limitações nos impedem de servir? Às vezes nós temos limitações físicas, né, de saúde. Às vezes temos limitações no trabalho. Alguns têm limitações no trabalho. Outros têm limitações familiares. Outros têm limitações morais. Às vezes a gente olha e fala assim: eu não me vejo apto para fazer isso ou aquilo, porque eu me encontro nessa situação. Eu tenho feito isso. São olhares que nós colocamos sobre nós mesmos, e que ao vermos que aquilo é uma dificuldade, algo que nós precisamos melhorar, aquilo nos impede de servir, aquilo nos trava, aquilo nos faz pensar assim: não, então é melhor, deixa para lá, não vai dar certo. Quantas vezes isso acontece, não só na igreja, mas na nossa vida como um todo? Quantas vezes as nossas limitações não nos abalam, não nos abatem, não nos fazem deixar de colocar a mão na massa e servir, como Deus nos chama a servir. E eu quero para você hoje uma passagem muito interessante, em que Jesus falou sobre limitações também, num relacionamento de novo com os seus discípulos. Abre a sua Bíblia lá de novo no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30. A primeira multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus fez. Marcos, capítulo 6, versículo 30. Nós vamos ler essa passagem, e eu peço que você leia, e eu peço que você preste bastante atenção enquanto eu leio, para que você possa formar a cena na sua mente. Hoje eu preciso que você tenha a cena do que está acontecendo aqui, o que está acontecendo tanto com Jesus quanto com os discípulos. Eu preciso que você tenha muito claro na sua mente, muito claro, para que a gente possa ver como o Senhor Jesus nos ajuda a superar as nossas limitações. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Marcos 6, 30. Diz assim a palavra do Senhor: Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse: Vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos reconheceram e os viram partir, e pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles atravessarem. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: Este lugar é isolado, e já está tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: Providenciem vocês mesmos alimentos para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam os discípulos. Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. Vão verificar. Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos, para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes, para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos, com os pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens. Esse é um texto muito animador, né? O próprio Evangelho de Marcos, como eu disse na semana passada, ele é um evangelho muito dinâmico. É um evangelho que Jesus
faz muitas coisas, age de forma muito intensa. Ele é muito rápido, o Evangelho de Marcos. Acontece tudo num ritmo muito intenso no Evangelho. E nesse momento específico aqui, já está acontecendo algo muito interessante. Nós estamos caminhando aqui para metade do Evangelho. E o ministério de Jesus já começou a ter rejeição. Jesus estava perto da terra onde ele cresceu, de Nazaré, naquela região ao norte de Israel, e as pessoas começaram a rejeitá-lo, porque à medida que Jesus pregava e falava, eles diziam assim: de onde vem tanta sabedoria? Esse aí não é o filho do carpinteiro? Os irmãos dele não estão entre nós trabalhando ainda, não vivem entre nós? Por que nós deveríamos ouvi-lo? Então, o povo da terra em que Jesus cresceu, de Nazaré, Cafarnaum, aquela região, eles não deram ouvidos à palavra de Jesus. Até por isso que ele diz, né, o profeta na sua terra não tem voz. Ele não foi ouvido por aquelas pessoas. Então Jesus faz o seguinte: reúne os discípulos e os envia numa missão, que nós chamamos de a pequena comissão, né? Lá em Mateus capítulo 28 tem a grande comissão, que é quando Jesus manda os discípulos pelo mundo, mas aqui é uma pequena comissão, é um primeiro momento que Jesus manda os discípulos num contexto um contexto menor, e Jesus fala assim: vão, e vocês terão poder para expulsar demônios, para curar os enfermos, fazer sinais e maravilhas, e vocês serão usados. E os discípulos então saem, e acontece de fato exatamente como Jesus disse. E os discípulos, quando eles voltam, que é a passagem, que é o momento onde nós chegamos aqui, começamos a ler no versículo 30, Jesus olha para eles, vê a alegria deles, porque eles tiveram êxito na sua missão, olha para os discípulos, vê que eles de fato fizeram muitas coisas. Imagina os discípulos voltando e contando a Jesus: mestre, aconteceu isso aqui comigo, mestre, naquela situação eu orei e Deus fez isso. E os discípulos ali felizes porque algo aconteceu por meio deles, eles foram usados pelo Senhor para fazer algo na vida das pessoas. Mas aí vem esse momento, essa situação em que Jesus diz a eles o seguinte: então vamos passar para um lugar mais isolado, um lugar que tem menos pessoas, para que a gente possa descansar um pouco. Quando eles estão cruzando o mar da Galileia, eles chegam no outro lugar, chegam no outro lado, nesse lado mais isolado, e antes deles terem atravessado, as multidões já estavam esperando. As multidões ouviram que eles estavam ali, conversando entre si, já falaram assim: eles estão atravessando, vamos para o outro lado, vamos correr lá porque eles vão estar lá. Imagina, né, o povo falando, aquele tititi, Jesus está lá, não sei o que tem, o povo já se mobilizou tudo e vamos. Antes de Jesus chegar do outro lado, já tinha multidão lá. E aí acontece algo que é interessante demais. No versículo 34 a gente lê uma coisa que deve chamar a minha e a sua atenção. No versículo 34 diz assim: quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muita coisa. É interessante porque o texto diz que Jesus se compadece delas, e então passou a ensinar, e então passou a falar aquilo que antes não estava acontecendo, que era o povo ouvir Jesus. Depois que os discípulos fizeram sinais e maravilhas e ganharam a atenção do povo por meio daqueles sinais, o povo veio e começou a ouvir Jesus, e começou a dar ouvidos para Jesus pelo que ele ensinava, daquilo que saía da sua boca. É interessante porque Jesus tem algumas atitudes de amor aqui que eu gostaria de destacar com você, para contrapor com as atitudes dos discípulos. Jesus abre mão do tempo de descanso, eles tinham ido ali para descansar. E o versículo anterior ao 34 que a gente leu, diz o seguinte: que eram tantas pessoas que iam e vinham ao encontro deles, que eles não tinham nem tempo direito para comer. Tamanha era a intensidade que estava acontecendo o ministério de Jesus. Jesus então abre mão desse tempo de descanso. Jesus tem compaixão daquelas pessoas. E ter compaixão, às vezes quando a gente pensa assim, para nós dá a ideia mais, a primeira ideia que a gente tem, inclusive foi a que eu tive, é de dó, né? De tipo assim, poxa, nossa, as pessoas estão precisando. É como se fosse uma sensação de dó, de piedade. Seria a gente usar o termo mais comum que a gente geralmente usa aqui. Mas essa não é a melhor forma da gente entender esse texto. Na verdade, não é isso
não é isso que quer dizer quando o texto diz que Jesus teve compaixão. A melhor palavra que a gente poderia usar é a palavra empatia. Empatia, ela mostra para mim e para você, ou ela diz para mim e para você mais do que a palavra dó. Dó é quando eu vejo uma situação triste, ruim, e sinto assim, tenho algum sentimento em relação àquilo, mas não necessariamente eu faço alguma coisa quando eu tenho dó. A empatia significa que eu vejo uma situação, me compadeço, tenho compaixão daquela situação e me envolvo na mudança daquela situação. Então Jesus faz o quê? Abre mão do tempo de descanso e começa a ensinar, mesmo que ele já estivesse cansado de todo o seu ministério, junto com os discípulos, ele passa a ensinar. Então, a empatia que Jesus tem por aquela multidão, é que Jesus Jesus olha para elas, e na sua divindade, como Senhor do universo, conhecedor dos corações, ele vê a vida daquelas pessoas a partir dos olhos delas. Vocês viram que na oração aqui, em algum momento, quando a gente estava orando pelas nossas lutas e dificuldades, eu disse que eu não conheço quais são as lutas, eu não sei qual é a intensidade da dor, eu não sei, porque eu sou humano. Eu posso olhar para você, eu posso talvez ouvir você falando e não saber o que é aquele sentimento que você tem. Mas não é porque eu não tenho empatia, é porque da multidão, é porque, como Jesus teve da multidão, não é porque eu não tenho empatia, mas porque Jesus, como Senhor do universo, olhou para aqueles corações, para uma multidão, e nós vimos lá na frente que era uma multidão de milhares, e passou a ver a vida da perspectiva deles, e viu as dores, os sofrimentos, as angústias, as necessidades, e viu que ele podia fazer algo por aquelas pessoas. A atitude de empatia de Jesus levou ele a fazer algo, a abrir mão do que ele estava fazendo, um merecido tempo de descanso, mas a fazer algo. E é interessante, ele não curou, ele não fez milagres naquele primeiro momento. O que Jesus fez? Ensinou. Isso deve chamar a minha sua atenção, porque por mais que os discípulos tivessem ido antes dele, feito muitas curas e milagres, os discípulos com certeza não curaram todos os enfermos, os discípulos com certeza não expulsaram todos os demônios, os discípulos foram e fizeram uma parte, mas naquela multidão havia muitos que precisavam. E quando Jesus olhou para aquela multidão e se compadeceu, teve empatia dos problemas, com certeza ele viu pessoas na multidão que também estavam com enfermidades, que também estavam lutando com problemas nas suas vidas, e ao invés de Jesus agir de uma forma sobrenatural naquele primeiro momento e mudar aquela situação, Jesus ensina. Jesus começa a falar sobre um reino maior, que tem um poder, que tem uma mensagem tão poderosa, a ponto de nos fazer viver e conviver com as dificuldades, fazendo com que elas tenham um outro prisma, nos ajudando a olhar para os problemas de um outro prisma. Então é interessante porque Jesus tinha poder para fazer isso. O texto enfatiza que Jesus teve compaixão, olhou a vida pelos olhos daquelas pessoas e viu o sofrimento que elas sentiam, mas mesmo assim, Jesus não agiu de uma forma sobrenatural. Ele passou a ensinar aquelas pessoas, porque ele viu que aquelas pessoas precisavam de direcionamento. Ele viu que aquelas pessoas precisavam conhecer o reino de Deus. A atitude de Jesus não veio de algo grandioso, de um milagre, ou de fazer coisas sobrenaturais, mas de mostrar que elas precisavam de ser ouvidas nas suas dores, nas suas dificuldades, empatia, e precisavam ouvir uma palavra diferente. Então veja, os discípulos tinham poder na sua grande comissão para curar, fazer grandes coisas, mas não se compadeceram delas. Quando Jesus olha para aquelas ovelhas, o que ele vê? Elas eram ovelhas que não tiveram pastor. Então elas não foram pastoreadas, não foram cuidadas. Embora muitas daquelas pessoas que estavam ali porque estavam maravilhadas com a capacidade e o poder dos discípulos de curar ou de expulsar os demônios. Então demônios foram expulsos, doenças foram curadas, mas não necessariamente aquelas pessoas foram pastoreadas, foram cuidadas. E é por isso que Jesus começa a ensinar, porque ele começa a agir como um pastor, ele começa a agir como um cuidador daquelas pessoas. Ele olha para aquelas pessoas e vê que elas precisam. Ao contrário dos discípulos, Jesus se compadece assim que se encontra com elas e começa a ensiná-las, porque a missão
ainda não havia sido cumprida pelos discípulos. Embora eles tivessem feito muitos sinais e maravilhas, a missão ainda não havia sido concluída. Você percebe a semelhança que há aqui com o texto da semana passada, quando nós falamos de Mateus e dos publicanos? Naquele momento, Jesus queria ensinar algo aos discípulos, não só a Mateus, a Mateus, Levi, né, e os amigos publicanos dele, mas Jesus queria ensinar algo para os discípulos. Jesus nos ensina que a primeira necessidade das pessoas nesse texto é a compaixão, para que então eu possa servi-la naquilo que ela precisar. Então veja, os discípulos eram limitados para fazer os milagres. Jesus os capacitou, mas eles podiam se compadecer das pessoas, mas não se compadeceram. Não tiveram essa atitude de empatia, não olharam com amor. Então, eles fizeram algo que humanamente não era possível, mas aquilo que eles poderiam fazer, porque aprenderam com Jesus, como Jesus fez por eles mesmos, eles não tiveram aquela atitude. Então, assim como na semana passada Jesus queria ensinar algo para os discípulos, hoje, embora o Senhor Jesus esteja se compadecendo daquela multidão e esteja fazendo algo por ela e vá fazer algo pela multidão, Jesus também quer ensinar algo para os discípulos. Jesus quer que os discípulos entendam algo muito importante. O que eu e você precisamos para nos compadecer de verdade? O que nós precisamos para ver a vida através dos olhos de outra pessoa? Quando alguém talvez te procure e te conta um problema, será que você fica olhando o relógio, preocupado com o tempo que você tem para um outro compromisso? Será que quando você vê algum amigo seu, algum irmão seu passando por uma dor, por uma dificuldade, um casal amigo seu passando talvez por uma dificuldade no casamento, você consegue seguir a vida sem se compadecer, sem ver pelos olhos daquelas pessoas e ver que elas estão sofrendo, e aí se identificar, se compadecer dessas pessoas? Talvez eu e você, também como discípulos de Jesus, precisemos da mensagem que Jesus está aqui para nos ensinar. Mas o texto continua no versículo 35 e diz assim: ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Os discípulos, eles chamam Jesus, depois de Jesus ensinar por muito tempo. Então os discípulos tiveram uma certa paciência, a gente não pode negar isso aqui, e diz para Jesus dispensar as pessoas, porque já estava tarde, e naquele lugar elas não encontrariam alimento, elas não teriam como encontrar o que comer. Então, num primeiro momento, parece que a atitude dos discípulos é legítima. Olha, Senhor, já está tarde, a multidão precisa comer, logo dispense a multidão para que eles possam procurar comida para eles. Então, num primeiro momento, parece que o olhar dos discípulos também é um olhar de empatia. Mas olha que interessante, Jesus olha para eles e diz assim no versículo 37: providenciem vocês mesmos alimento para eles. Essa resposta de Jesus é um chacoalhão nos discípulos. Essa resposta de Jesus é como se ele pegasse, quando a gente pega nos ombros de alguém e fala assim: me escuta, presta atenção no que está acontecendo. Jesus olha para os discípulos com aquelas palavras, e mesmo depois daquele dia todo, vê que os discípulos não estão entendendo o que Jesus está fazendo ali. Eles não conseguiram perceber o que Jesus estava fazendo aquele dia todo, aquela tarde toda, ensinando. Assim como naquela situação constrangedora com Mateus e os outros cobradores de impostos, Jesus queria causar um sentimento nos discípulos. Aqui também nessa situação, Jesus quer causar não só um sentimento de percepção de que eles não tinham empatia, ou não tiveram empatia pelas multidões a quem Jesus os enviou, mas Jesus também queria que eles entendessem que faltava fé. Faltava fé em quem os estava enviando. Os discípulos não conseguiram olhar para a dimensão, para o tamanho. Os discípulos não conseguiram encontrar a dimensão, perceber o tamanho daquilo que Jesus estava fazendo. Eles não conseguiram perceber. A resposta dos discípulos confirma que eles não tinham a compaixão que eles precisavam ter e nem a fé.
nós precisaríamos de muito dinheiro, os discípulos responderam, para comprar comida para tanta gente. No versículo 37 mesmo, e muito dinheiro ali, no texto original está especificado, nós precisaríamos de 200 denários. Um denário era o preço, era o salário de um dia de trabalho. Então 200 denários era uma quantia considerável, uma grande quantia. E os discípulos estão dizendo para Jesus: Jesus, não tem como a gente fazer isso. Era como se os discípulos estivessem olhando para Jesus dizendo assim: Jesus, o senhor não está vendo? Não dá, não tem como. Não tem como a gente fazer isso. Nós estamos num lugar isolado, nós precisaríamos de 200 denários, não temos os 200 denários, precisaríamos desse dinheiro e nós não temos. Como que nós vamos fazer isso, Jesus? Veja, os discípulos que acabaram de vir de uma missão, que expulsaram demônios, fizeram sinais e maravilhas, porque Jesus havia dado esse poder a eles, olham para Jesus e dizem assim: Jesus, não dá para fazer isso. Faz algum sentido? Mas é assim que também eu e você podemos agir, quando não conseguimos agir com a mesma compaixão e com a mesma fé, naquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Esse é onde Deus também, onde Jesus quer dar um chacoalhão em mim e você como discípulos dele. Às vezes a gente está tão preocupado com a nossa vida, às vezes a gente está tão preocupado com a situação ao nosso redor, que a gente deixa de olhar para o lado. O que Jesus quer despertar nos discípulos é esse sentimento de empatia. Quantas vezes nós olhamos demais para as nossas limitações e olhamos e deixamos que elas se tornem incapacidades, ou deixamos que elas se tornem empecilhos para a gente servir. Ah não, mas meu trabalho é muito difícil. Ah, mas o meu tempo, nossa, mas eu tenho que fazer tanta coisa. Eu saio do trabalho, eu tenho que ir para a academia, eu tenho que fazer outra coisa. Nossa, mas a minha vida, eu tenho que fazer isso aqui, tenho que fazer aquilo ali. Os discípulos também tinham coisas a fazer. Na verdade, os discípulos estavam cansados de fazer a obra. Lembra que a gente começou o texto dizendo o seguinte: eles procuraram um lugar para descansar, porque era tanta gente que vinha até eles, que ia e vinha até eles, que eles não tinham nem tempo para comer direito. A vida dos discípulos era corrida, como a nossa vida é corrida. Mas Jesus quer despertar nos discípulos aqui um sentimento de que às vezes o que nós estamos fazendo com a força e a intensidade errada. Estamos focando no lugar errado. Os discípulos saíram, fizeram muitos milagres, sem dúvidas. Fizeram no nome de Jesus, sem dúvida. Mas não perceberam ou não aprenderam a lição mais importante que Jesus tinha para oferecer naquela passagem. No versículo 38, Jesus diz para eles: quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. Vão verificar. Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou. Olha que interessante. Jesus pede aos discípulos que confirmem quantos pães eles tinham. Os discípulos confirmam. E agora ele tem uma atitude que é somente como Deus Todo-Poderoso que ele pode ter mesmo. No versículo 39 ele diz assim: então Jesus ordenou que fizessem as multidões sentar-se em grupo na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Esse versículo 39, ele diz que os discípulos fizeram as multidões se sentarem em grupos de 50 e de 100. Jesus foi específico, como Jesus havia pedido. Os discípulos fizeram o que Jesus fez e colocaram a multidão sentada sobre a grama verde. Agora eu quero que por um momento você imagine a mente dos discípulos. Os discípulos assim: meu Deus, o que Jesus vai fazer? Nós acabamos de dizer para ele que não vai dar, que ele deveria dispensar as multidões, e agora Jesus fala assim: põe a multidão sentada. Se põe a multidão sentada é porque ainda vai continuar, né? Porque o negócio vai para frente ainda. Imagina a crise dos discípulos: meu Deus, para onde que nós vamos? O que nós vamos arrumar para alimentar esse tanto de gente? Mas eu queria que você tentasse entender aqui o que Jesus está colocando diante dos discípulos, que era possível a eles entenderem, mas que às vezes passa desapercebido aos olhos dos discípulos e passa desapercebido a mim e a você também. Ele está mostrando aos discípulos e àquela multidão que quem está diante deles conhece as limitações. Eles sabem aquilo que não pode ser feito por ele. Jesus sabia que os discípulos não tinham condição de alimentar aquelas pessoas. Jesus sabia que os discípulos não podiam fazer aquilo.
Então ele pede que o povo se assente na grama verde. O texto faz questão de colocar isso. Mostra o pão e os alimenta. Sabe por quê? Porque Jesus está mostrando, assim como nós começamos lendo o texto, que Jesus olhou para aquelas pessoas e se compadeceu, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Quando Jesus coloca aquela multidão sentada na grama verde, ele queria que os discípulos, aquele povo de Israel, que conhecia tão bem, quanto eu e você conhecemos o Salmo 23, eles pudessem se lembrar que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, que Ele nos faz sentar em pastos verdejantes. Aquele Deus que pegou o pão, levantou aos céus, aquele Jesus que pegou o pão, levantou aos céus, o partiu e deu graças, não era apenas um homem incapaz ou limitado como os discípulos eram. Ele tinha poder para fazer, não só isso, mas se ele quisesse fazer de formas 1000 vezes diferentes, ele conseguiria, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. A preocupação dos discípulos não deveria ser com aquilo que eles não podem fazer. As limitações dos discípulos estavam travando eles, assim como eu e você também somos tão travados pelas nossas limitações. Nós deixamos de crer que Deus é o nosso, que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos fará falta e que de nada teremos falta. Nós deixamos de crer que Ele nos coloca quando não há mais, humanamente falando, opção nenhuma, quando a melhor saída, como os discípulos humanamente bem perceberam, era dispensar o povo. Ele ainda nos coloca sentados e nos faz alimentar, porque Ele é o Senhor. E ele continua, o texto continua dizendo: então, à medida que Jesus ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos, para que distribuíssem ao povo. É interessante porque Jesus multiplicou os pães, certo? Ele não podia fazer com que esses pães chegassem até as pessoas, ou que esses pães surgissem na frente daquelas pessoas que estavam sentadas, mas ele entrega para os discípulos, para que os discípulos tivessem contato com aquelas pessoas e se compadecessem delas, assim como Jesus estava se compadecendo. A lição maior desse texto, ela também era a multidão. Havia uma grande lição à multidão, de perceber que quem estava falando com ela, quem estava fazendo a multiplicação era digno de ser ouvido por eles, que no começo a multidão não queria ouvir Jesus. Há uma lição para a multidão, mas há uma lição mais profunda para os discípulos, que era: façam a parte de vocês, não olhem para as suas limitações, não olhem para aquilo que vocês não podem fazer. Quando chegar nas limitações, quando vocês olharem e verem: nossa, mas eu não sou capaz disso, confiem no Senhor, que Ele é o pastor de vocês, e Ele sabe da necessidade de vocês. O que eu e você temos que fazer é aprendermos com a lição dele, de nos compadecermos, de nos identificarmos e nos dispormos a servir. Jesus quer que eu e você olhemos para o lado e estejamos prontos a servir. Não que nós tenhamos aquilo que precisamos, que talvez nós não tenhamos, é provável que nós não tenhamos. Espiritualmente falando, é muito provável que nós não tenhamos, mas é aí que entra a nossa dependência de Deus, e que aquele Jesus que multiplicou os pães e os peixes 2000 anos atrás, é o mesmo Jesus que fala comigo e com você hoje, é o mesmo Jesus que caminha comigo e com você nas lutas e nas dores das nossas vidas, é o mesmo Jesus que sabe as dificuldades que nós temos, assim como nós oramos aqui agora, e Ele não só quer te ajudar nas suas dificuldades, mas quer te usar para ajudar outros nas suas dificuldades. Os discípulos estavam exaustos, gente. Eles estavam indo para um tempo de descanso. Jesus prega o dia todo, os discípulos estavam exaustos. Jesus vira para eles e fala assim: agora distribua um pão para 5.000 homens. Imagine o esgotamento desses homens. Imagine o esgotamento desses homens. Mas porque Jesus queria que eles percebessem que aquilo que foi grandioso na vida deles, mais grandioso do que expulsar os demônios e fazer sinais e maravilhas, o que é humanamente possível, mas para Deus não há impossíveis. O mais grandioso ali é que eles aprendessem a ter compaixão, que eles se dispusessem a ser usados por Deus. Naquilo que eles não conseguissem, deixassem com Deus. As nossas limitações, elas tendem a nos travar, elas tendem a nos enrijecer e nos impedir de ir adiante, mas que as limitações que você tem não façam com você assim como fizeram com aqueles discípulos. Que as limitações que você tem, que elas sejam apresentadas a Deus, colocadas diante dele.
sabendo que Ele é o seu pastor e nada te faltará, sabendo que Ele está contigo, que Ele está te capacitando. Quando eu penso na minha missão como pastor, eu sempre sinto um temor muito grande, temor de medo mesmo, não só o temor do Senhor que eu estou dizendo agora, no sentido de dependência, mas num primeiro momento, humanamente falando, eu sinto medo, porque eu vejo que a missão, ela é muito grande, não só grande em quantidade, mas grande em qualidade. Nós mudarmos, às vezes é difícil eu conseguir trabalhar a minha vida espiritualmente, como é que eu vou ser usado para trabalhar a vida de outra pessoa? Então, é um desafio sobre-humano, mas no reino de Deus, é para ser sobre-humano, porque não depende de mim, de você, não depende da nossa força, não depende do nosso braço. Na verdade, espiritualmente falando, a grande mudança no coração desses discípulos foi a capacidade deles aprenderem, foi a possibilidade que eles tiveram de aprender com Jesus, de se compadecerem. Não foi expulsar os demônios, porque aquilo não teve nada a ver com eles, foi o sobrenatural de Deus. Agora, compadecer-se foi um aprendizado que eles tiveram com Jesus e que eles puderam continuar as suas vidas se compadecendo, assim como o seu Senhor se compadeceu deles. Aquilo que Jesus fez neles, agora eles seriam usados por Deus para que fosse feito através deles na vida de outras pessoas. O desafio desse texto para mim e para você é que em nenhum momento a preocupação de Jesus foi com o sobrenatural que precisava acontecer. Nenhum momento. Ele tem poder para isso. E os discípulos deveriam entender que eles não deveriam se preocupar com isso ou com as suas limitações. Mas a sua preocupação era que os discípulos entendessem que eles precisavam ter compaixão daqueles que precisavam do reino de Deus. Que assim como o reino de Deus um dia os alcançou, que eles precisavam se compadecer e alcançar outros com o reino de Deus. Quando eles se deparassem com as suas limitações, o mesmo Deus que multiplicou pães e peixes estaria com eles. Talvez não multiplicaria pães e peixes como naquele momento, talvez faria de formas diferentes, talvez faria como testemunhos que você talvez poderia dar de coisas sobrenaturais que Deus fez na sua vida, como faz na minha e na sua. Eu não sei qual, mas eu sei que Ele pode fazer. Eu sei que Ele tem todo o poder para fazer. O problema é que quando nós olhamos para as nossas limitações e deixamos que elas nos travem, nós estamos cometendo o mesmo erro que os discípulos. Olhe para as suas limitações e saiba que Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou imaginamos. Se coloque à disposição de ser usado por Ele. Não perca a bênção, a grandeza de estar desapercebido, de estar desatento ao que Deus tem feito ao seu redor. Olhe para o lado. Jesus quer te usar na vida dessas pessoas. Jesus quer te usar na vida de pessoas que você já conhece, que você às vezes sabe das dificuldades, que como nós dissemos na semana passada, pessoas que talvez você até já teve algum problema, mas Jesus quer nos usar com aquelas pessoas a quem Ele nos colocou ao lado. Jesus quer fazer algo através de nós, com as nossas limitações na vida um do outro. Nós sabemos, quando nós nos conhecemos, muitas vezes nós sabemos algumas limitações que um ou outro tem. Os irmãos, por mais que seja pouco tempo, já têm visto algumas limitações na minha vida como pastor. Mas mesmo com essas limitações, com as limitações que eu tenho, Deus vai me usar na vida dos irmãos. E com as limitações que os irmãos têm, Deus vai usar os irmãos na minha vida. E assim nós vamos sendo usados um na vida do outro. E assim nós vamos sendo capacitados. O resultado desse momento extraordinário de Jesus com os discípulos é que todos comeram à vontade. E os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e os peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens. O texto se refere aos homens, não se refere às mulheres e às crianças. Não dá para saber ao certo quantos tem, mas é possível tranquilamente você triplicar esse número se nós considerarmos que só os homens eram 5.000. Se considerarmos as mulheres e as crianças, tinham muito mais. Porque o poder de Deus, Ele não tem limites. As suas limitações, elas não fazem com que aquilo que Deus quer fazer através de você seja impedido. Esteja pronto. Esteja como um discípulo atento àquilo que... Muito obrigado, minha irmã. Hoje está calor, hoje está difícil. Esteja com seus ouvidos atentos
aquilo que Jesus tem feito ao seu redor. Esteja pronto para ser usado por Ele, e Ele fará grandes coisas na sua vida. As suas limitações, você verá que elas não são um problema para Jesus, porque Ele que multiplicou aqueles 5 pães e os 2 peixes, pode fazer infinitamente mais na sua vida. E eu queria te lembrar de terminar te lembrando das últimas palavras de Jesus, quando Ele disse para os discípulos: vocês farão coisas muito maiores das que eu fiz. Vocês farão coisas ainda maiores, porque aquele que continuará a obra em vocês, Ele vai capacitar. Ele vai fazer com que vocês superem as limitações. É por isso que eu queria orar por você agora, e que você se colocasse diante de Deus realmente assim, quebrantado diante dele, diante do poder desse Deus que é capaz de alimentar uma multidão, sem fazer esforço, desse Jesus que é capaz de confortar e de trazer esperança para aqueles discípulos que estavam tão desconectados e tão aéreos do que Ele estava fazendo com que eles se lembrassem que Ele é o Senhor, e que Ele é o bom pastor, e que nada faltaria a eles, que Ele estaria com eles. Eu queria que você se quebrantasse diante desse Jesus, que mesmo quando eu e você perdemos tanto a nossa sensibilidade, perdemos tanto a nossa empatia e a nossa compaixão, Ele ainda insiste em nos ajudar. Eu queria que você orasse a Ele agora e dissesse: Senhor, o que tem me atrapalhado de te servir? O que tem me impedido de servir os meus irmãos, de amar os meus irmãos, de me compadecer deles? O que tem me impedido de tirar os olhos da minha vida e olhar para o lado e querer abençoar os meus irmãos? O que tem? Coloque diante do Senhor agora, coloque diante do Senhor as suas limitações. E não tenha medo, se você chegar à conclusão de que talvez seja uma falta de fé como a dos discípulos. Jesus, eu tenho medo. E se talvez eu não tiver aquela vida que eu gostaria? E se eu não continuar fazendo as coisas que eu tanto gosto de fazer? Mas não permita também que essas coisas te impeçam hoje de tomar a decisão de ser um servo usado por Ele. Não impeça que essas limitações te impeçam de olhar para Jesus e dizer assim: então, usa-me, Senhor. Usa a minha vida. Usa a minha vida. Mesmo sendo eu tão limitado, mesmo sendo eu às vezes tão inerte, tão desapercebido a tudo que o Senhor tem feito, tão desatento, tem misericórdia de mim. Não me deixe como aqueles discípulos, às vezes fazendo muitas coisas, mas sem fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Não me deixe, Senhor, não me deixe. Me ajude a ser renovado nessa noite, com a certeza de que o Senhor trabalha nos nossos corações e nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade, um novo recomeço de te servir, não apenas por fazer, mas por servir ao Senhor como o Senhor quer nos usar. Usa-nos como instrumentos nas tuas mãos, Senhor. Usa-nos. Nós clamamos a Ti, Jesus. Pai amado, Deus de misericórdia, nós nos colocamos como Tua igreja agora, Senhor, diante de Ti, e pedimos a Tua misericórdia e a Tua graça. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos como o Senhor ajudou aqueles discípulos naquela tarde. Ajuda-nos a perceber e a entender que as nossas limitações jamais nos impedirão de sermos usados por Ti. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. O Senhor fez todas as coisas e faz todas as coisas de acordo com o conselho da Tua vontade. Não há impossíveis para o Senhor. Não há nada que diga ao Senhor: pare. Não há nada que diga ao Senhor: não há possibilidade. O Senhor é Senhor e dono de todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para dentro do nosso coração e identificarmos aquilo que tem nos impedido de servir. Que as nossas limitações não sejam um empecilho, não sejam uma muralha, não sejam um entrave para que eu seja usado pelo Senhor. Me ajude a olhar para o lado, Senhor, e me compadecer com a compaixão que o Senhor se compadeceu. Me ajude a ver a vida, Senhor, dos outros assim como eles estão vendo, com as suas dores, e identificar que eles precisam do reino de Deus e ser usado pelo Senhor para fazer aquilo.
E as minhas limitações, as que eu tiver, o Senhor há de suprir. O Senhor há de fazer mais e mais. O Senhor há de transformar. O Senhor há de me usar mesmo com as minhas falhas, mesmo com as minhas incapacidades e limitações. Usa a nossa vida, Senhor. Usa-nos. Nos leve para além de nós mesmos. Não nos deixe tão centrados em nós. Não nos deixe viver uma vida onde a gente às vezes está fazendo muita coisa, está fazendo, mas não está fazendo aquilo que o Senhor tem para nós. Ô Senhor, nos livre desse mal. Nos livre. Queremos ser usados pelo Senhor. Queremos ser usados pelo Teu Santo Espírito. E sabemos que o Teu Espírito, como diz a Tua palavra, Ele sopra onde quer. Ele faz coisas que não estão na nossa mente, que não estão na nossa forma de pensar, não estão nos nossos planejamentos. Nos ajude, Senhor, a depender do Teu Espírito. Nos ajude a depender, Senhor, do Teu agir em nós. Que estejamos com os nossos ouvidos atentos ao que o Senhor tem feito, Jesus. Em nome do Teu Filho amado, esse Deus cheio de amor, esse nosso bom pastor que oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que Deus continue te fortalecendo e te ajudando a perceber que as suas limitações não serão um empecilho, mas o Senhor continuará te usando, porque Ele é poderoso para isso. Amém? Deus te abençoe. Te dê uma semana muito boa, abençoada. O Lucas